Sejam todos bem-vindos, como é bom poder rever os irmãos. A gente fica uma semana sem se ver e a gente precisa valorizar o tempo que a gente está junto, né? Não sei como que é a sua visão nesse sentido, ou se se encontrar com pessoas já se tornou tão normal que você às vezes nem dá valor ao tempo que você está com ela. Às vezes a gente só valoriza aquilo que a gente pede, não é? Então, que o Senhor toque em nós, nos sensibilize para a gente valorizar as pessoas enquanto elas estão aqui conosco, né? Que o Senhor, nesta noite, Ele possa tocar profundamente o seu coração, possa suprir as suas necessidades, possa trazer esperança à sua vida. Não sei como que tem sido os últimos dias seus, mas eu quero dizer para você que o Senhor é o Deus de toda esperança. Se o mundo diz que tudo vai de mal a pior, que as coisas não têm mais solução, lembre-se que há um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus que controla a nossa vida. Tudo está debaixo da sua soberania. Confie, creia nele e o Senhor fará maravilhas na sua vida. Amém? Nós queremos comunicar, né, fazer alguns avisos aos irmãos. Próximo dia 22, seria no dia 15, a nossa programação para os namorados, né? Mas precisamos mudar a data e mudou para o dia 22, tá bom? Então, por favor, se os namorados, casais namorados, noivos e casados, não é? Quiserem participar conosco dessa programação, vai ser ali no salão da Sônia. Sônia estava aí, eu vi. Sônia, cadê a Sônia? Ali atrás. Então, por favor, no final do culto, coloque o seu nome, tá bom? A gente vai fazer uma programação de meio que juntar as panelas. Vamos fazer uma noite de massas, tá bom? Vamos ter sobremesa também. E aí, quando tudo tiver fechado, os nomes, né? Aí a gente passa as informações para os irmãos, como que vai estar sendo feito os detalhes, tá bom? Então, no final do culto, por favor, pega a canetinha. Tem uma caneta aí? Fácil ou não tem nenhuma caneta? Se não tiver, aí depois a gente arruma, tá bom? A gente só precisa que você coloque o seu nome ali. Quanto à nossa arrecadação, nossa igreja também está participando da arrecadação de roupas, tá bom? Agasalhos, cobertores, para que possam estar sendo enviados para o sul. Né? Algumas pessoas já têm deixado conosco, já deixamos algumas coisas aqui. Se você tem alguma coisa que você possa doar, por favor, traga, nos comunique para que a gente possa encaminhar. Até então estava sendo a entrega na associação, mas agora já mudou lá para o Colégio Batista. Então, por favor, que os irmãos tragam o quanto antes, para que a gente dê uma viagem só, né? Vamos sair daqui de Barra Mansa, lá para Volta Redonda, aí a gente dá uma viagem só para levar todos os produtos para lá, tá bom? O que você puder doar, principalmente roupas, pode ser roupa de frio. Uma coisa que o pastor Aizan falou assim, também, às vezes, se esquecem dos mais gordinhos, né? Então, quem tem roupa mais larga, né, para poder também abençoar aqueles que não estão cabendo nas roupas que estão sendo enviadas para lá, tá bom? Diga, Denise, levantou a mão. Fogão para? Ok. Então, tem uma pessoa precisando de fogão. Se alguém tem um fogão sobrando, né, procure a Denise e ela vai estar passando isso. Vamos chamar as crianças para que subam. Vamos orar. Nós estamos no encerramento do nosso mês da família. E vamos continuar falando sobre o tema família, repensando sobre a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar. Pode vir, crianças, podem vir, bem para frente aqui, bem para frente. Pode vir, pode vir. Hoje deu uma enxugadinha nas crianças, hein? No ano passado estava cheio, quase que não coube aqui. Tem mais alguma perdida por aí? Não? Vamos orar?
Senhor, nós te damos graças pela vida, pelo presente da vida. E que a nossa vida, ó Deus, concedida pelo Senhor, glorifique a Ti. Possa, Deus, trazer alegria ao coração do Senhor, a maneira como vivemos, como obedecemos a Tua lei, os Teus santos decretos, mandamentos. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos seguir nesta caminhada de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, como indivíduos, como pais, como mães, como filhos, como família. Ajuda-nos, precisamos da Tua graça, do Teu favor sobre cada um de nós, e que a Tua palavra semeada nesta noite possa encontrar um lugar no nosso coração e possa produzir bons frutos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo de número 96. Livro dos Salmos, capítulo 96. 13 versículos. Hoje teremos a oportunidade de compartilhar com os irmãos sobre uma família que adora ao pé da cruz. O que o Senhor espera de cada um de nós como adoradores. Tem tudo a ver, adoração com família. Salmo 96. Diz assim a palavra do Senhor: cantem ao Senhor o novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor as famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso está firme o mundo e não se abalará, ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exultem a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém? Obrigado, Silvano. Meus irmãos, não é raro nas discussões no âmbito familiar, e certamente sempre tem, né? Não sei na sua, mas às vezes na minha tem também. Sempre hajam tentativas de identificar os reais culpados pelo início das brigas. É verdade ou não é? A gente sempre tende a achar, às vezes, que o outro é a causa das discussões. Dificilmente a gente olha para nós mesmos. O que nos chama a atenção é que, como eu disse, geralmente, por causa lá de Adão, né, desde do Éden, a gente transfere a nossa culpa e a responsabilidade por elas, né? Sem a gente entender que nessas discussões, nessas brigas, não tem nenhum inocente, não é verdade? Ou será que a gente se coloca, se porta como inocente, sempre o culpado é o nosso cônjuge?
Quando a gente percebe, portanto, que não tem nenhum inocente nessas discussões, a gente começa também a perceber que quando o final, o desfecho, de fato, não é produtivo, não culmina num resultado, num crescimento para todos e para a glória de Deus, nós precisamos entender que há necessidade da gente repensar algumas coisas na nossa família. Porque muitas vezes, claro, as discussões elas são presentes, não tem como a gente fugir. A questão é saber como que é o desfecho disso. O que resulta? Resulta em acerto, quando as coisas são caminhadas, né? Conduzidas de forma tranquila, no sentido de chegar num denominador comum, e aí então percebemos que Deus está presente e que o nome dele é glorificado. Quando isso não acontece, a gente precisa parar, refletir sobre o que na verdade precisamos fazer na nossa vida familiar. Embora quando a gente olha para a família e olha para o tema adoração, muitas vezes a gente não considera isso. As nossas relações estarem de fato envolvido o tema adoração. Falar sobre adoração dentro do contexto familiar, às vezes, não é algo que nós achamos que tem muito a ver. Então, o tema adoração, ele passa, sem dúvida nenhuma, necessariamente, pela vida humana, aí nas suas relações. E a deficiência, ou até mesmo a inexistência da nossa adoração a Deus, implica diretamente nas nossas relações. Não sei como que também você considera isso. Como é que está a sua adoração a Deus? Dependendo como está, os nossos relacionamentos certamente serão afetados. Se o meu relacionamento com Deus não está bem, o que é que a gente de fato espera das nossas relações? Há questões para serem acertadas. Como eu disse, nós não somos perfeitos. E quando a gente olha para as nossas relações e percebe que de fato não está legal, é porque também precisamos fazer alguns ajustes na nossa relação vertical. Quem somos e como nós agimos uns para com os outros evidencia a qualidade da nossa adoração a Deus. E como eu disse, quando a gente chega a esse resultado, às vezes nós somos aí, a gente leva um susto, né? Mas, Senhor, de fato, o que eu achava que estava legal, que o meu relacionamento contigo, a minha adoração estava perfeita, aí a gente começa a perceber que as coisas não são bem como nós pensamos. O nosso texto, ele está inserido, registrado dentro de um contexto lá de primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Quando nós olhamos para esse capítulo, nós percebemos que ali está sendo apresentado um momento de muita alegria. É um momento de louvor a Deus por parte do rei Davi. O povo está juntamente adorando com o rei, logo após ali a morte do outro rei. Saul reinou 40 anos, temos um governo muito ruim, não é? Péssimo, alguém que nós já pregamos sobre ele, vimos que na maneira como ele governou, Deus estava praticamente ausente da vida dele e do seu governo. Davi, então, ele é proclamado rei, e temos um feito grandioso, inicial, no ministério, no governo de Davi, que foi resgatar a Arca da Aliança, que havia sido, então, levada, estava sob poder dos filisteus, e havia sido levada para um templo pagão. E é interessante, depois, se você tiver tempo e interesse, curiosidade,
Pegue o livro de 1 Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 12, e você vai ver tudo aquilo que está acontecendo devido ao fato da arca ter saído de Jerusalém, sido levada, não é, para um outro lugar de onde ela não deveria ter saído. E aí então começa a acontecer muitas coisas para com os filisteus e até mesmo ali no templo de Dagon. E aí eles chega um momento que eles não estão aguentando mais, falam assim, ó, pode levar, tira esse negócio daqui que está trazendo maldição para a gente. Então a ausência da arca, da cidade de Jerusalém, é essa representação do próprio Deus presente. Para o povo é a presença e a providência de Deus no meio do povo. E então a arca estava fora da cidade de Davi. Deus permite que a arca seja tirada. O povo, então, precisa aprender algumas lições importantes dentro dessa permissão de Deus. E esse processo também é um processo didático que a gente tira lições importantes para a nossa própria vida. Por que Deus permite que algumas coisas aconteçam? Não é que a gente às vezes não entende, Ele está permitindo aquilo acontecer, não deveria acontecer, mas Ele permite, para que a gente possa rever algumas questões propriamente ditas sobre a questão da adoração que Deus exige do seu povo. Uma adoração deficiente leva Deus para fora do meio do seu povo. Portanto, ali o Salmo 96 é este cântico de louvor e adoração a Deus, por causa do regresso, do retorno da Arca da Aliança, é da presença de Deus novamente no meio do seu povo. Agora, o povo pode, de fato, ter essa consciência, essa compreensão, de que onde Deus, de fato, está, habita, reina, há providência, há sustento para o povo. É isso que nós precisamos também compreender quando nós olhamos para a nossa própria vida e para a nossa própria família. Deus está presente? Ou será que o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa dureza de coração tem afastado a presença de Deus e a providência de Deus nas nossas famílias e na nossa vida? Às vezes a gente pergunta, fala, Deus, por que não dá certo as coisas? Por que as coisas não vão para frente? Parece que as coisas estão meio travadas, e às vezes a gente não relaciona essas questões com a adoração a Deus. Se de fato há uma deficiência, se a nossa vida não se tornou uma religiosidade, a gente continua as nossas práticas religiosas, mas Deus não está presente. É o povo adorando, mas Jesus Cristo do lado de fora, dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, deixar eu entrar, eu vou entrar e vou cear com ele, comunhão. Uma igreja que adora, mas Cristo está do lado de fora. Por que está do lado de fora? Porque a igreja se acha autossuficiente. Ela faz a obra do Senhor, mas não valoriza o Senhor da obra. Não se percebe as coisas mais essenciais da vida cristã. Para adorar a Deus, queridos, de forma aceitável, agradável, é necessário que nós saibamos de duas coisas inicialmente. Primeiro, a adoração aceitável é quando ela se baseia em pureza de vida. Quer que Deus aceite a sua adoração? Repense a sua vida sobre pureza. E às vezes a nossa vida está suja. O pecado nos contamina. O nosso pecado contamina o nosso lar. E aí a gente poderia falar de vários pecados. Da nossa própria insensibilidade, da dureza do nosso coração e tantas outras coisas.
Números capítulo 8, verso 21 e 22, apresenta alguns critérios que são importantes para aqueles que se colocam para ser esses instrumentos de encaminhar o povo à adoração. Diz assim, Números 8, 21 e 22, os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor, e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Purificação para preparação para que aqueles que foram separados possam ministrar diante do Senhor. Não dá para ministrar diante do Senhor sem purificação de vida. Sem que haja uma adoração sincera, genuína, verdadeira. Porque Deus, irmãos, conhece o nosso coração. As pessoas conhecem atos externos, que é o nosso levantar de mãos, que são os nossos cânticos, uma voz bonita, não é? Um povo que louva a Deus, bate palmas, canta, tudo muito bonito. Mas Deus conhece o nosso coração. A necessidade de avaliarmos a nossa pureza e a santificação individual e familiar. Como temos santificado a nossa vida e santificado o nosso lar para uma adoração aceitável a Deus. Os levitas passaram por isso. Não era uma opção, era algo necessário para que eles pudessem ingressar nas suas funções. Então, esse serviço prestado a um Deus santo exige uma vida de total consagração e santidade. É compreender o que significa santificação, que é separação por Deus e para Deus. Deus nos separou para Ele, para o serviço dEle. Não podemos misturar as coisas. Famílias que adoram sinceramente se purificam completamente. Quer adorar verdadeiramente? Avalie a sua vida de purificação, de santificação. Segundo, adoração não é aceitável quando princípios essenciais são violados com base apenas em boas intenções. Ah, mas olha, eu tenho boa intenção, não é? Mas boa intenção não basta. Porque Deus conhece de fato o nosso coração. 1 Crônicas 13, verso 7 e o verso 10, vai apresentar a história de um homem, talvez você já tenha ouvido falar nele, chamado Uzá. Já ouviram falar sobre Uzá? Uzá fez uma coisa naquele tempo ali, que nós podemos considerar como uma boa intenção de preservar a arca que estava prestes a cair. E ele colocou a mão na arca para que ela não tombasse, e automaticamente, quando ele colocou a mão na arca, Deus o matou. Na hora. Não é que a arca caiu nele e amassou ele. É porque alguns princípios precisam ser preservados e que não podem ser negligenciados. 1 Coríntios 13, 7 e 10, diz assim, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção, numa carroça nova, 0 quilômetro, conduzido por Uzá e Aiô. Verso 10, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Não era para que ele tocasse na arca, mesmo com boas intenções. Porque nós precisamos entender esse texto a partir da compreensão de que a adoração a Deus, ela não pode ser oferecida de forma leviana,
Como é que se adora? Quem é que estabelece a forma para adorar a Deus? Porque quando a gente entende adoração, a gente entende que precisa haver preservação de princípios. Nós não podemos ser negligentes, adorar a Deus de qualquer forma, dizendo que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Adorar de qualquer jeito é melhor do que não adorar. Nós estamos falando sobre a vida de alguém. Essa boa intenção custou caro para ele. Custou a sua própria vida. É aquela pessoa que trata com descaso o sagrado. Desconsidera, desvaloriza aquilo que é santo. E quando isso acontece, nós estamos atraindo o próprio juízo de Deus sobre a nossa vida. Quando nós não valorizamos a nossa própria casa, a santificamos, nós estamos negligenciando as coisas de Deus. Valorizando o que Deus nos deu, valorizando a família que Deus nos deu, santificando, valorizando, investindo na nossa própria família. E quando a gente olha, irmãos, para a nossa própria vida, a gente se envergonha, não é? Ou será que isso acontece comigo? Porque tomamos uma rotina nas nossas vidas e às vezes a gente não olha para dentro da nossa própria casa. Quando a ignorância, de fato, cobra um preço capital. Não sabia, não busquei conhecer também, não tornei isso algo importante para mim, o que Deus requer da minha vida, o que Deus espera da minha família. Número 7, 9 diz assim: mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eles eram responsáveis. O que isso diz? Fala que a arca não poderia ser carregada num carroção. E é isso que está acontecendo. Uma pessoa pagou com a própria vida. Davi falou assim: olha, tem alguma coisa que fizemos errado. Não seguimos as orientações na palavra de Deus. Boas intenções não são suficientes quando a proposta é uma adoração que Deus se agrada. Como família, irmãos, Deus tem orientações claras para cada um de nós. É verdade ou não é? Ou será que Deus não fala com a família, não tem muita coisa para se falar? Quando, de repente, a gente acha que, como marido, como esposa, como filhos, a gente não tem muitas responsabilidades não, né? Temos sim. Lá em Efésios capítulo 5, 22 a 33, no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, verso 1, até o versículo de número 4, dê uma lida nesse texto. Fala sobre as responsabilidades da mulher para com o marido, fala das responsabilidades do marido para com a esposa, fala dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Então as Escrituras mostram como nós precisamos agir nas nossas casas. A nossa proposta é adorarmos ao Senhor por meio da instrumentalidade da família. Enquanto convivemos em família, podemos e devemos adorar ao nosso Deus. Como eu disse, há um grande impacto da morte desse camarada chamado Uzá. E há um grande aprendizado trazido aqui e aprendido por parte de Davi como líder. Se encontra no capítulo 15, verso 12 a 15. De 1 Crônicas, capítulo 15, versos 12 a 15. Olha só a compreensão de Davi. Lhes disse: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela.
pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Verso 14: então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Nós geralmente aprendemos as coisas a duras penas. Alguém precisa pagar o pato para que a gente aprenda que com Deus nós não devemos brincar, ou tratar com descaso as coisas sagradas. É preciso alguém perder algo. Às vezes é necessário alguém perder a própria vida, para que a gente pare e reflita sobre as nossas falhas e a nossa negligência. Meus irmãos, ordem seguida é bênção concedida. Quando você obedece a Deus, qual é o resultado da obediência? Bênção. O que você pede a Deus para a sua vida e para a vida da sua família? Todos nós temos expectativas, mas às vezes a gente não quer pagar o preço. A gente quer que a nossa família seja abençoada na saúde, financeiramente, que a gente viva em paz, viva feliz, mas nós não queremos pagar o preço necessário. O conhecimento de Deus, da vontade de Deus, os princípios que devemos observar, a gente simplesmente negligencia. E a gente não compreende as coisas que precisam para que possamos viver uma família, de fato, abençoada por Deus. Quando nós voltamos a nossa atenção para o Salmo, no Salmo 96, nós vamos destacar aqui 4 elementos da adoração que Deus se agrada. Perceba comigo, o primeiro elemento é o elemento do cântico de louvor e de adoração apresentado nos versos 1 e 2. Quando ele chama, que convida, cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Quantos e quantos de nós, as nossas famílias, talvez não tenham motivos para cantar, motivos para se alegrar? O que acontece que tirou, que roubou de você a alegria para cantar, louvar e agradecer a Deus? Não é verdade? Talvez você saiba de alguém, você conheça alguém que tem compartilhado com você as tristezas que tem vivido dentro do seu lar. Qual esperança? O que você proclama? Conhecendo a Deus, tendo na sua vida motivos para louvar a Deus, para adorar a Deus, como que você proclama isso para outras pessoas que não têm motivos? O que você fala? A esperança? Ou os conselhos que você dá são justamente para poder colocar um fim nas relações? Não tem jeito mesmo. Não tem como, não tem solução. Quando alguém te pergunta sobre como ser feliz, como resolver as dificuldades na vida familiar, quais são os conselhos que você dá? Ou se você não tem dado, se alguém perguntar para você, o que você vai responder? No texto, dos 2 versos, nós temos aqui então esse chamamento ao louvor comunitário. Deus nos chama, nos convida de fato a sermos adoradores, comunicadores das grandezas de Deus. Então temos 3 fatores de destaque no texto, nesses 2 versículos. Primeiro, para cantar um cântico novo, não simplesmente uma nova música,
mas de repente de uma música antiga, procurar um novo motivo para se alegrar. De repente uma música que você já conhece, que fala das grandezas de Deus, mas que por algum motivo, aquela música pode ter perdido o sentido para você. Mas o Senhor te chama a trazer à sua memória um louvor a Deus, que fala sobre a grandeza de Deus, que canta as ações de Deus na história do seu povo, onde você, conhecendo essa música, agora pode ter a esperança de encontrar novos motivos, que seja de fato um novo cântico, a partir de uma música antiga, desse conhecimento que você tem acerca do seu Deus. O chamamento que temos também nesses 2 versículos, é um chamamento universal, é para toda a família, é o que Deus espera de cada um de nós, quando Deus chama todas as famílias. Todo ser que respira, louve ao Senhor, apresente ao Senhor louvor, glória e honra. Não é uma opção, é um imperativo para adorar. Não está perguntando se você quer ou não quer, não está considerando se a situação é favorável ou não. Mas precisamos olhar para as nossas vidas e na nossa família e compreender que Deus está presente. E se Deus está presente, há motivos para cantarmos, para nos alegrarmos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Lembra o texto? Grandes coisas. As misericórdias do Senhor fazem o quê? Se renovam. A cada manhã, há ou não motivos para cantar? Como é que você acorda? Você acorda já reclamando que tem que ir trabalhar, que tem que ter tarefas a executar? Acorda reclamando? Imagina se de repente você não acordasse, alguma coisa acontecesse que impossibilitasse você de levantar, perdesse, quem sabe, os movimentos das suas pernas, dos seus braços, impossibilitando você de abrir os olhos, qualquer coisa que seja. Já parou para pensar sobre isso? Quando você consegue executar essas tarefas, há ou não louvor que tem na sua boca, no seu coração, para que você possa expressar isso ao nosso Deus como motivo de louvor e adoração? Tem ou não tem na sua boca motivos de agradecer? Pensa sobre isso. Uma família que adora ao pé da cruz tem motivos para se reunir em adoração a Deus, não por obrigação, mas por gratidão, em virtude da graça salvadora de Deus. Deus nos salvou, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Se Ele não fizesse absolutamente mais nada em nosso favor, Ele já teria feito muito por cada um de nós. Mas não é assim que acontece. Ele faz, Ele continua fazendo. As bênçãos do Senhor continuam sendo derramadas sobre as nossas vidas. Como que nós expressamos a nossa gratidão a Deus? Como que isso implica na nossa adoração, no nosso relacionamento com Ele, na nossa devoção, na nossa humilhação? Quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, clamando a Ele a purificação das nossas vidas, do perdão dos nossos pecados. Mas há um segundo elemento na adoração, é o anúncio da glória divina. Versos 3 a 6, diz assim: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. O Senhor nos chama como família a anunciarmos aquilo que Deus tem feito por nós. Como família, irmãos, nós precisamos nos tornar instrumentos de proclamação da glória do Senhor. Reflexos.
quando os outros olham para nós, não vem um lar perfeito, mas vem um lar onde a presença de Deus habita. Porque nós não somos perfeitos. E a gente precisa sempre ressaltar isso. Mas se o nosso lar, Deus reinar sobre as nossas vidas e sobre o nosso lar, as pessoas de fora que olharem para dentro das nossas casas vão falar assim: ali está um lar onde Deus habita. Proclamação, anúncio das virtudes de Deus. É o local onde a presença e a provisão de Deus reina, habita. De acordo com esses versos, o culto a Deus tem de fato esse caráter proclamatório. Adoração é proclamar, anunciar aquilo que Deus tem feito. Não só nas quatro paredes, mas se estende onde quer que nós estejamos. Onde quer que a família esteja, ali estão agentes que proclamam e anunciam a glória do Senhor. Uma família ao pé da cruz é uma família que testemunha acerca da grandeza de Deus. Acerca da grandeza de Deus. A quem ainda não fez também de Deus o Senhor da sua vida e do seu lar. A quem vamos anunciar as grandezas de Deus? A quem conhece a Deus. Certamente. Sermos exemplos para aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas precisam também da graça renovadora, restauradora de Deus. Mas também a nossa vida, a nossa família precisa ser um luzeiro para aqueles que não conhecem a Deus, que não colocaram Deus como Senhor das suas vidas e dos seus lares. Para quantas famílias, irmãos, nós temos proclamado, anunciado as grandezas de Deus, os feitos de Deus, a esperança que encontramos em Deus e na sua provisão. Às vezes a gente cruza os braços e levamos a nossa vida como se não tivesse nada para falar. A gente chama outras pessoas, convidamos outras pessoas para termos comunhão com elas, mas nós não falamos acerca da esperança que só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro das nossas conversas, sim ou não? Terceiro elemento, entrega, dedicação do que é devido ao Senhor. É a expressão da nossa gratidão ao Senhor, versos 7 a 9. E o salmista diz assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações. Deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, entrem nos seus santuários trazendo ofertas, adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Adoração exclusiva. Nós vamos olhar para esse texto e considerar que ela envolve desprendimento. Desprendimento de tudo aquilo que de alguma forma, porventura, possa assumir o lugar de Deus. São os tronos que muitas famílias constroem nos seus próprios lares e nas suas próprias vidas. Quando nós falamos sobre ofertar alguém, dedicar algo a alguém, adorar alguém, nós estamos falando sobre desprendimento de algo para dedicar isso a outro. Lembra o texto que fala que nós não podemos servir a dois? Por que não dá para servirmos a dois senhores? Porque quando você agrada um, automaticamente você desagrada o outro. Então é necessário se desprender de um para se dedicar completamente ao outro. E aí é onde o salmista vai indicar algumas palavras aqui, como dar, como pagar. É o reconhecimento do caráter de Deus. Conhecemos quem de fato Deus é. Temor, conhecimento de Deus,
São esses passos necessários também para uma adoração aceitável. Isso nós vemos no verso 9, mas também é destacado em Provérbios, capítulo 9, verso 10, quando diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quantos de nós não temos sido sábios, buscado sabedoria a partir da questão do temor do Senhor? Quem teme ao Senhor demonstra sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos de nós, individualmente e como família, não consideramos a questão do temor do Senhor? Se você de fato teme ao Senhor, alguma coisa precisa necessariamente mudar a partir daquilo que Deus estabelece na sua própria palavra. Adoração envolve também entrega dos nossos recursos, de tudo o que temos e somos. Esses recursos precisariam ser então levados, dedicados ali no tabernáculo. Eles tinham o objetivo de suprir necessidades específicas. Honrava ao Senhor, dava também suporte ao trabalho que era realizado na casa de Deus, servindo ali de paga, de sustento, aqueles que eram oficiantes do culto. Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Uma família que de fato adora ao Senhor com tudo que tem para administrar. Todos os nossos recursos, irmãos, não pertencem a nós, nos foi dado por Deus, somos simplesmente mordomos. É preciso adorarmos ao Senhor com os recursos que você e eu temos recebido, dízimos, ofertas. Elas cumprem o objetivo de administrar as necessidades do seu reino, daqueles que estão envolvidos no reino do Senhor. Portanto, uma família que adora ao pé da cruz, ele honra ao Senhor em fidelidade na entrega dos seus recursos, dos dízimos e ofertas, e confia que nada vai faltar. Ele é fiel na sua fidelidade, ele sabe que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Deus vai cumprir, Deus cumpre a sua palavra. Por fim, a última lição que eu aprendo sobre adoração, ou elemento que envolve a adoração aceitável, agradável a Deus, que nós, como indivíduos e como famílias, precisamos prestar ao nosso Senhor, envolve a grata esperança no governo soberano de Deus. Versos 10 a 13, diz assim: digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Deus é soberano sobre toda a sua criação. E aqui, de forma poética, o salmista declara, não é, ou conclama toda a criação a louvar ao Senhor. Tudo o que foi criado por Deus expressa a glória de Deus, proclama a glória de Deus. É isso que o salmista está falando. Na maneira como toda a natureza, como toda a criação expressa, ou se manifesta, glorifica a Deus na sua grandeza. Então temos aqui essa declaração da soberania de Deus, do governo total, absoluto de Deus sobre toda e qualquer situação.
Toda a criação se submete ao seu governo. Mas muitos de nós não nos submetemos. Nós não confiamos que Deus está no controle total e absoluto das nossas vidas. Nós não confiamos que Deus pode resolver as nossas demandas. Quando Deus está presente, o povo pode descansar sempre em segurança, porque confia no Deus que está presente. Onde a presença de Deus está, há sempre provisão. O Senhor não está presente, por que ele saiu deste lugar? Porque neste lugar não estava promovendo a sua glória. O povo estava se esquecendo de coisas essenciais para a sua vida comunitária, coletiva. E aí Deus saiu do meio deles, os deixou, mas retornou. Retornou para trazer esperança de um renovo, de uma restauração. Aí então Davi, ele é chamado, de fato, a essa consciência do governo soberano de Deus, sobre toda a situação e sobre todos que estão envolvidos nessas situações. É o Deus que todas essas coisas precisam estar sujeitas a Ele. Todos nós precisamos nos sujeitar ao governo soberano de Deus, em confiança, em dependência, buscando nele a provisão que a gente precisa. Senhor, eu não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar, não sei o caminho que eu preciso fazer para resolver isso, mas Senhor, me mostra. Qual é o preço disso? O preço não vai ser fácil não, vai ter sacrifício. Senhor, eu me submeto, para trazer restauração e provisão para a minha vida. Eu aceito aquilo que o Senhor estabelece na sua palavra. Uma família que adora ao pé da cruz, descansa nessa esperança de que Deus está no controle de tudo e de todos. Nenhuma situação ficará isenta da sua administração, da sua graça e do seu juízo. Deus está presente na família para suprir necessidades da família, bem como também para nos disciplinar quando é necessário para o nosso crescimento. Por que Deus permite situações difíceis? É porque a gente precisa de um puxão de orelha. É porque a gente precisa repensar sobre algumas atitudes nossas, que infelizmente não agrada ao Senhor e não traz nenhum tipo de benefício para a nossa família. Se você ama de fato a sua família, clame ao Senhor para que Ele possa trazer restauração para dentro da sua casa, para dentro da sua vida primeiramente. Lembra que eu falei no começo que a gente tende sempre a transferir responsabilidades nas nossas conversas, nas nossas discussões, tentar sempre identificar o outro como bode expiatório, né? Transferir sempre responsabilidade para os outros, sem a gente compreender que muitas vezes nós somos, na verdade, a principal causa das brigas, das tensões, das separações entre os membros da família. Não sabemos ouvir, falamos muito alto, queremos impor as coisas pela imposição, pela palavra mais alta, mais dura. Assim, eu falo mais alto aqui dentro, eu que mando aqui. E não é bem assim. Às vezes é necessário a voz abaixar, a gente ouvir mais. Lembra o que Tiago fala? Sede todos prontos para ouvir e tardios. Quanto temos ouvido e o quanto temos falado. Falamos mais, ouvimos menos. O Senhor quer transformar a sua vida e transformar o seu lar. Se coloque ao pé da cruz de Cristo, irmãos. Se você quer ver a sua família ser de fato uma família exemplar, uma família que adora o Senhor, que proclama, que anuncia o Senhor onde quer que esteja. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos.
Senhor, nós, primeiramente, nos colocamos diante do Senhor em humilhação, em reconhecimento das nossas falhas, que de fato não temos sido, ó Deus, quem o Senhor espera que sejamos, como indivíduos, como maridos, como esposas, pais, filhos, e clamamos ao Senhor da Tua graça, que o Senhor nos santifique, para que o nosso trabalho, a nossa adoração, a nossa ministração, ela possa redundar em bons frutos para nós e a glória para o Teu santo e bendito nome. Que a nossa família receba, ó Deus, dádivas do Senhor, mediante obediência nossa, em submissão nossa, em devoção nossa, em sacrifício nosso. Que possamos, ó Deus, fazer aquilo que não temos feito, que temos sempre deixado para outra oportunidade. Mas o Senhor tem falado ao nosso coração nesta noite para que as decisões, elas sejam tomadas de imediato. Que possamos fazer o que precisamos fazer hoje, não esperar para o dia de amanhã. Que possamos nos humilhar diante do Senhor para que sejamos exaltados. Para que o diabo não tenha oportunidade para nos envergonhar. Por isso há necessidade, ó Pai, de nos colocarmos diante do Senhor, clamando da Tua graça, a Tua misericórdia, para transformar a nossa vida, a nossa realidade, as nossas famílias. Para a honra e glória do nome do Senhor, que a nossa família possa se encontrar ao pé da cruz de Cristo e dali jamais sair. Em oração ao Senhor, em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Ministério de